Bem-vindos ao Fashion Talk. A gente fala de moda para pessoas gordas de uma forma mais profunda do que é tratada normalmente. Let's begin now. E o assunto de hoje, Marco, qual é? É quase que um recadinho pras marcas. Um recadinho. Tipo, escuta aqui, querida. Mas de uma forma mais educada, eu acho. Um dos grandes problemas da indústria que há atualmente, a oferta de moda existente atualmente para pessoas gordas, é a falta de uma grade padrão. Uma falta de padronagem na grade. E eu já vi gente reclamando que a palavra padrão não se aplicava para pessoas gordas, mas se aplica sim, porque quer dizer que o 56 de uma marca vai ser o 56 de outra. Então você não vai passar pela situação de comprar o 56 de uma marca e o 68 de outra. Por exemplo, uma grande rede de lojas, que a gente não vai falar o nome, mas que usa o trabalho escravo, ou seja, não adiantou em nada, porque todas usam, anunciou recentemente o lançamento de uma coleção plus size masculina, até os 60. Porque é sempre até os 60, né? Porque o 60, como foi dito 60 no vídeo, é o tamanho sagrado É o tamanho sagrado. da pessoa. E aí fui eu, lindo e maravilhoso, olhar no site a tabela de medidas. E o 60, ele é um generoso 52, 54. Não. De qualquer outra marca especializada em... Qual que é a medida do peito? A cintura, se não me falha a memória, era tipo 120, 118 a 120. Cara, isso, Para os 60. isso é o equivalente ao 54. Isso é equivalente ao 54. Porque assim, tem uma medida... Ainda não há uma tabela da não BNT existe. para tamanhos maiores. A BNT, minha querida, vamos agilizar essa tabela, mas não existe nem pra tamanho menor, não existe pra nada, né? A tabela da BNT é A BNT, que palhaçada é essa? Mas, de qualquer forma, existe um senso comum de que um tamanho 56, por exemplo, é pra equivaler a de 140 a 145 de quadril, por exemplo. A cintura de um 56 deve ser mais ou menos 120 a 125. Isso é um senso comum que muitas marcas aplicam, mas muitas das marcas usam essa questão da grade pra dizer que tem um tamanho que de fato eles não têm. Amigos, o que vai adiantar isso daí que vocês estão fazendo? Entendeu? Pois é. Isso só a cabeça de pessoas que não estão envolvidas com ativismo e nem nada disso, a pessoa fica se sentindo um ET. Porque, não, eu uso 60, mas o 60 não me serve, então que tamanho eu sou? E como o 60 já é dito como o tamanho sagrado, maior que isso você não existe. Se não te serve, você fica, meu Deus, eu preciso mesmo emagrecer. Eu preciso mesmo cortar o meu estômago pra me encaixar no tamanho 60 da marca X. Isso já nos leva aqui pra toda essa questão, a padronização dos tamanhos e a modelagem. Né? Modelagem! Olha, gente, escuta aqui, não adianta você fazer uma roupa num tamanho 60 correto, 62, 64, se você vai cometer erros atrozes na modelagem que vão impedir que a gente use essa roupa. O erro mais básico é aumentar a roupa a partir de uma roupa de modelagem magra e só aumentar as medidas para uma pessoa gorda. O que vai acontecer na prática? Seu ombro vai vir parar aqui, não vai servir no pescoço, a manga vai parar lá no punho, o comprimento não vai ficar bom. É porque a gente tem que entender que as marcas, elas precisam ir atrás de conhecer o corpo gordo e saber onde que o corpo gordo pode ou não ter mais acúmulo de gordura ou não. Uma pessoa gorda, ela não vai crescer nos ombros. A gente não não é o Hulk. proporcionalmente crescendo, entende? Não é assim que funciona. Pra começar, que a gente nem vai proporcionalmente crescendo, a gente nem vai crescendo de fato, né? Como o nosso corpo é constituído desde o começo, gente. Não tá assim, não rolou um processo. Eu acho que isso talvez seja ligado a essa questão de acharem que a pessoa gorda é um magro deformado, um magro A desabilitado. dona redonda que vai explodir Exatamente. um dia. Essa ideia é muito plausível pra explicar por que as marcas aumentam de uma forma assim. A gente não fez isso aqui, a gente nasceu como pessoas gordas. A gente sempre teve uma parte maior que a outra, e essa parte é o destaque. E existem vários biotipos de pessoas gordas. Então, a marca, ela tem que fazer a mínima da lição de casa. De fazer pelo menos que nenhum biotipo de pessoa gorda tem um ombro de 3 metros. Gente, faça um banco de dados medindo pessoas gordas.
o primeiro passo, a coisa mais básica. Outra coisa que eu tenho um recado para as marcas que fazem tamanhos maiores que 60 ou tamanhos limitados, ou que fazem até os 60, principalmente para as que fazem até os 60. Vocês não estão fazendo mais que a obrigação de vocês. Para de achar que é favor. Exatamente, não é um favor. E as pessoas, os consumidores, têm que parar de achar que é favor. Eu, como dona de marca, eu tenho uma marca de lingerie, eu não faço tamanho máximo, mas isso não é mais que obrigação. Eu, como pequena produtora, não consigo suprir, por exemplo, uma pessoa que não tem condição de pagar 70, 80 reais numa lingerie. E eu sei que isso acontece. Então, assim, as marcas, elas têm que ter essa autocrítica de entender que elas não estão fazendo mais que obrigação. A marca que oferece 60 não deve ser endeusada. Ela deve ser pressionada para fazer, sim, mais tamanhos e com uma modelagem que não seja insuficiente. E vamos parar com a preguiça de, ao invés de incluir tamanhos maiores na grade, colocar aquela observaçãozinha sob encomenda. Ninguém quer ficar encomendando tudo que veste o tempo todo. Especialmente porque se você veste um tamanho acima dos 60, você sabe que a encomenda tem grande chance de dar errado. Porque você vai fazer à distância uma encomenda com uma modelagem que você não sabe que cabe. Se você quer vender para pessoas que vestem mais de 60, você tem que produzir essa peça e mostrar numa foto com uma pessoa que veste mais de 60 como fica no corpo. Porque assim, se não for assim, como é que uma pessoa que veste mais de 60 e sabe dos erros grotescos que fazem em modelagem e em grade vai saber que de fato cabe nela? O que nos leva ao assunto. Se você produz tamanhos grandes, você tem que colocar anúncios com pessoas deste tamanho. Não adianta falar que a sua marca faz até 66 se todas as modelos e os modelos usam 52, 54. Ninguém vai ter noção de como cai a roupa. Essa questão de modelo 54, 56 não é nem por causa do manequim da pessoa, e sim por causa que o corpo da pessoa é completamente diferente. Como que eu vou acreditar que a roupa vai me servir se eu não tô vendo nenhuma foto? Inclusive na foto lá do meu tamanho, a única foto que tem disponível pra eu ver é uma pessoa muito mais magra que eu. A gente tem que fazer um outro vídeo sobre o problema dos modelos masculinos. Porque os modelos masculinos, eles não representam um homem gordo quase nunca. E isso nos leva a todas as questões que uma coisa tem em comum em todas elas. Em todas elas, isso acontece a culpabilização do cliente. Tratamento com o cliente, sim. Então acabam que as marcas falam que a grade, a modelagem, a falta de tamanhos maiores que 60 é culpa de quem? Do cliente. Ah, porque o cliente não compra. Ah, porque o cliente tem que emagrecer. Porque o cliente... Como que o cliente vai comprar se você nunca fez e nunca anunciou com o tamanho dele? Ele já está acostumado a não ter. É óbvio que ele não vai te procurar de novo. E lá pela segunda decepção, terceira decepção, se você for uma pessoa resiliente, lá pela sétima decepção, você para de ficar procurando e achando que tá falando uma realidade. Então o problema é, não tem público e a pessoa não te procura, ou você não sabe chegar até ela? Porque eu posso falar como marca e eu tenho uma base muito grande de clientes que usam muito mais que 60, e essas clientes me relatam problemas absurdos porque elas muitas vezes têm dificuldade de sair de casa, e não por mobilidade, como as pessoas costumam falar, porque não tem roupa, porque não conseguem encontrar roupa em lugar nenhum, nem que elas tivessem 800 reais para pagar num vestido, elas conseguem encontrar roupa decente. E vamos parar de trazer as soluções sintomáticas, por exemplo, costura, porque no mundo da costura é igualzinho o pequeno produtor. Tem muitas costureiras que não sabem, nunca foram ensinadas, não existe nenhum tipo de aprendizado para costurar para o corpo gordo. É muito tentativa e erro. nem em faculdades formação específica para trabalhar com o corpo gordo. E o último adendo para as marcas. A tentativa e o erro é um processo que tem que ser feito antes do cliente. O cliente não tem nada a ver com seus erros. A tentativa e o erro não podem acontecer enquanto o cliente está ali num vai e vem de Sedex para receber uma peça ajustada para ele. Você primeiro resolve seus problemas de modelagem, depois você vai vender. Porque se for vender uma peça com problema de modelagem, você vai causar um transtorno pro cliente, você vai causar o cliente se sentindo muito inadequado e você vai queimar completamente sua marca com esse cliente. Então, vamos colocar o processo de Não teste? tem problema nenhum em ter um feedback do cliente, isso é necessário, inclusive. Ele precisa te dizer, mas se você quer um feedback mais positivo, então você faça as tentativas e erros antes. Claro que pode parecer um cliente com um corpo diferente do que o que ele testou. Mas isso tem que ser um caso de exceção. E não como eu escuto muitas marcas que toda compra com o cliente maior de 60 dá uma coisa que a pessoa precisa retornar a peça, precisa retornar
de novo, e de novo, e de novo, até a pessoa desistir e ganhar o dinheiro dela de volta. Pois é. Então, assim, pense no seu cliente. Se você... E outra coisa, nem sempre a gente tem 3 meses até a ocasião que a gente precisa usar a roupa, né? Exatamente. Então, assim, pense no cliente, pense na pronta entrega e pense em não culpabilizar o cliente, porque a culpa não é dele, a culpa é sua. Sim. Encerramos com isso o nosso Fashion Talks de hoje. Um pouco nervoso. Um pouquinho assim, a culpa é sua. Mas tudo bem. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijo e é isso. Tchau!